assuntos centrais de sua reflexão e que concorrem para lhe conferir um espaço próprio no campo dos estudos literários. Esse livro é dividido em duas partes centrais, sendo a primeira dedicada à mímesis entre os gregos e a segunda à visão do procedimento a partir da modernidade. Assim, mostra o conceito normatizado já em Platão e Aristóteles, mantido como sinônimo de imitação pela maioria dos teóricos e, na verdade, insuficiente quando se pensa em nomes como os de Mallarmé, a quem Luís confere o crédito de pioneiro no estabelecimento do conceito de mímesis de produção. O percurso de mímesis e modernidade já fora percorrido por Auerbach no célebre livro Mímesis de 1946. Luís reconhece a importância do predecessor, mas não se furta a criticá-lo. A seu ver, o colega alemão não poderia conferir o devido valor a James Joyce sob pena de afetar, cito, o harmônico equilíbrio de sua visão de mímesis, pois, em Joyce, o reajuste da antiga época ao cotidiano moderno implica a adoção da paródia. A mímesis agora não se metamorfoseia, senão para dizer, de um desacerto entre o mundo e a visão comunicada pelo poeta. Fim da citação. Essas palavras constituem uma das principais defesas da necessidade de se rever o conceito de mímesis, cujo eixo, em sintonia com a literatura produzida, sobretudo a partir do final do século XIX, precisava se deslocar para a diferença enquanto correlato da poiesis. Completa o livro uma terceira parte dedicada à obra de Borges. Sobre este livro, eu mesma farei as perguntas. Luís, tenho grande satisfação de poder dialogar com você novamente sobre sua obra. Como em 2010 elaborei 20 perguntas sobre mímesis e modernidade por ocasião da publicação da coletânea de entrevistas Luís Costa Lima, uma obra em questão, por vezes ocorrerá aqui uma espécie de mise en abîme. Pergunto sobre as respostas que você deu às perguntas que fiz anteriormente sobre o mesmo livro. Então, primeiro, inicio com o destaque do lugar de mímesis e modernidade no âmbito de sua reflexão teórica, por se tratar do primeiro livro em que você aborda mais detalhadamente a questão da mímesis, que tem sido um dos mais constantes desafios ao seu pensamento. Em resposta à minha pergunta para a coletânea de entrevistas, Luís Costa Lima, uma obra em questão, você reforçou esse ponto ao afirmar que mímesis e modernidade, cito Luís, é, de fato, o primeiro livro em que encontro minha própria voz. Retomo uma pergunta feita em 2010, cuja repetição se justifica tendo em vista que, felizmente, para seus leitores assíduos, sua teorização sobre a mímesis tem se mostrado um work in progress, desdobrada e aprofundada em novos trabalhos. Então, a pergunta: qual o atual estado da questão em sua reflexão sobre esse tema? Em sua resposta, peço que esclareça quais as principais mudanças ocorridas entre a primeira abordagem, feita em 1980, e a de seu último livro, Mímesis e Arredores, especialmente a partir da sua retomada da terceira crítica kantiana. Antes de responder a Ana, duas pequenas observações. A primeira me foi sugerida no caminho de vida pelo Diálogo Castagnoli, que chamava a atenção, coisa que eu não sabia, que este ano completa-se um século de reflexão sobre teoria da literatura, iniciada por um então aluno da Universidade de Moscou, Shklovsky, que veio a ser descoberto, por sorte nossa, apesar das restrições stalinistas, foi redescoberto depois da Segunda Grande Guerra. Então, essa é a primeira referência. Estamos exatamente há um século de reflexão sobre teoria da literatura. A segunda referência diz respeito à própria UERJ. Eu gostaria que essas mesas redondas não só
a de hoje, como a da semana passada e as seguintes, sejam fundamentalmente entendidas como uma forma de manifestação de apoio à resistência daqueles que fazem a UERJ contra salafrários que nos governam. Venho então à primeira pergunta dela. A presteza e a correção das perguntas, não só dessa primeira, mas das seguintes de Ana Lúcia, compensam a ostensiva falta de indagação que meu questionamento a Mimes tem suscitado. Enfatizo ostensiva falta de indagação. Ela aqui me pergunta se o último livro publicado sobre a Mimes e Arredores se diferencia do primeiro que dedicava ao tema. Direi então. A primeira parte do Mimes e Arredores principia com uma alusão à cantora, a chansonnier francesa Edith Piaf, Commençons à zéro. Trata-se, por certo, de uma alusão irônica. Enquanto no Non Rien de Rien de Piaf era feita uma homenagem à vida, sempre digna de ser renovada, mesmo que sucedam derrotas e derrotas, a ironia consiste em que aqui se insistirá em reler o velho motivo da mimesis, mesmo sem a convicção de que esse ressurgir venha a provocar algum efeito efetivo. Em outras palavras, nesta versão do problema, mostra o saber porque o esforço empreendido tem sido quase igual a zero. Daí a referência a Piaf. Por que esse esforço tem sido quase igual a zero? Porque ele se insurge contra a tradição apenas analítica, isso para dizer em bons termos, porque ele se insurge contra a tradição apenas analítica, quando não impressionista ou determinista, sempre avessa a qualquer incursão teórica de nossa tradição crítica. Ou seja, repensar a mimesis supõe voltar a partir de um ponto zero. Acentuo que assim sucede entre nós, porque não teria condições, porque eu não teria condições de fazer um levantamento exaustivo da crítica ocidental. No entanto, pelos poucos exemplos que analiso, acentuo que a mimesis retorna à situação de ponto inicial por todo o Ocidente, e não apenas entre nós. Como entre nós estamos acostumados a seguir alguma corrente já internacionalmente afirmada, seria, portanto, de prever que o esforço que tenho feito fosse recebido com hostilidade ou quando nada com o fato. Ora, se todo o caminho feito supõe voltar a partir de zero, quem teria cometido a primeira partida, senão aquele Aristóteles? Estaria então dizendo que retoma a partida aristotélica, que retomaria o ponto de partida aristotélico? Não. Basta reiterar-se com um filósofo que permanece entre nós desconhecido, Hans Blumenberg, de que refiro duas formulações que traduzo um trecho mais longo. A natureza sempre se repete, dizer. E a seguir, como não concebe, aspas, um fundamento para o que chamamos o mundo do homem, o homem consuma o que a natureza poderia haver consumado. Portanto, se a mimesis não é repetição do que a natureza já fizera, ela segue o padrão
que a natureza faz. Ou seja, a mímese aristotélica se punha em um intervalo. Ela não é mais tida como imitatio, repetição do já feito, mas tampouco é entendida como algo próprio ao homem. A retomada que empreendo deve muito à poética aristotélica, mas não segue estritamente seus passos. Basta notar-se a distinção entre o fazer animal e o fazer humano. O fazer animal, digamos, o ninho elaborado por certos pássaros, ou o requinte da toca do castor, esse fazer animal é sempre refeito do mesmo modo, enquanto o fazer humano se diferencia de acordo não só com o espaço e o tempo em que se realiza, mas de acordo com a diversa capacidade individual. Ao longo dos muitos séculos entre Aristóteles e o lapso de tempo em que tenho pensado, surgiram as contribuições decisivas de Kant, Vico e outros muito poucos nomes. Não pretendo fazer história ao indicá-los, mas apenas dizer que a criação da obra de arte tem sido minimamente acompanhada por uma reflexão teórica à sua altura. Daí a ousadia e a ironia com que olho para ela. Toda parte considerada, acima considerada, apresenta um rendilhado, quer dizer, toda parte considerada no Mimes e arredores, apresenta um rendilhado novo, mas não propriamente uma matéria nova. Esta estará reservada ao relacionamento da mimes repensada com a questão do controle do imaginário. Com efeito, o mecanismo de controle visava e visa a sujeitar, a curvar o arco inventivo do processo da mimesis. Daí a necessidade de reindagar-se a função do cortesão, do cortediano, de Cassidione. O autor é com frequência elogiado por haver justificado o uso da arte pelas cortes europeias, mais especificamente italianas. Diria ao contrário. Ao assim fazer, ao estabelecer o uso de artistas pelas cortes, ao assim fazer, Castiglione obrigava o artista da corte a adaptar-se aos valores da corte. A matéria estritamente nova estará reservada a matéria estritamente nova no mimesis estará reservada à indagação da imagem. Na verdade, ela ali apenas se iniciava. Seu desenvolvimento pleno, quer dizer, o desenvolvimento pleno da análise da imagem, do papel da imagem, seu desenvolvimento pleno só aparecerá na discussão que virei a estabelecer com Didi Huberman, em livro que permanecerá inédito até finais do primeiro semestre do próximo ano. Quer dizer, o livro já está escrito, mas não pode aparecer antes. Por ora, basta dizer, o termo imagem, como o próprio nome literatura, faz parte de acepções automatizadas cujo uso, de fato, não nos diz nada. Por isso, a TV não se cansa de falar de imagem quando simplesmente se refere a fotos ou a impressões de cenas perceptivas. Por exemplo, eis a imagem do acidente, ou do roubo, ou do assassinato, etc, etc. E o historiador fala da imagem quanto ao testemunho de um fato. Imago perde sua relação de raiz com imaginare, portanto, seu caráter opositivo a realitas, raiz e oposição assinalados pelos dicionários etimológicos, e se torna mais um trombolho a banalizar uma indagação que deveria ser séria. Embora bastante curta, a indagação iniciada em Mimes e arredores pode ser sintetizada por uma frase. A imagem dotada de intensidade equivale a uma metáfora explosiva.
A expressão, lamentavelmente, não é minha, mas sim de Blumenberg. Ou seja, uma metáfora que não se deixa traduzir por alguma glosa banalizada. Tomemos a aparentemente banal Morte e Vida Severina, de Cabral. Ela não diz respeito à morte e vida de algum Severino, pois Severino se torna agora um singular coletivo que aponta para a desigualdade em que se encontra a imensa maioria de nossa população. Entendê-la assim não permite que endossemos ou calemos ante a escalada ditatorial em que temos vivido. Eu lhes peço desculpa, eu escrevi isso, escrevi a resposta quase como linguagem automática. Só agora que eu me dou o trabalho de reler. Espero que tenha sido claro. O que eu digo, portanto, em suma, é que o Mimes e Arredores não apresenta uma temática nova, mas uma face diferente do mesmo. Do mesmo que? Da indagação da Mimes. Concentrando-se na questão da imagem, de que aqui no Mimes e Arredores se apresenta apenas um esboço desse ano. Um operador teórico relevante que você sistematiza em Mimes e Modernidade e que tem sido muito empregado por diversos críticos brasileiros em suas análises de obras literárias é a distinção entre os conceitos de mimesis da representação e mimesis da produção. Passados 37 anos dessa formulação inicial, gostaria de saber como conceituaria atualmente essas duas formas de produção mimética. Darei apenas 2 passos. O primeiro passo corrige uma leitura que foi feita do par à questão. O primeiro passo corrige uma leitura que foi feita do par, leitura essa que me parece errada. A distinção entre mimes da representação e mimes da produção não é uma distinção valorativa, como normalmente se entendeu, sendo a mimes da representação entendida como negativa. Não. Isso equivaleria a retomar o termo representação como absorção mental do que se apresenta diante de nós. Quando entendo que representação alguma escapa de estabelecer um enlace entre o objeto, visto ou imaginado, e um sujeito. Então, em poucas palavras, mimes da representação e mimes da produção não vão ser entendidos como um par alternativo, de caráter valorativo. É desenvolvido no Mimes e Arredores da seguinte maneira. A mimes da representação supõe uma única transformação, ou seja, uma cena ou uma história se transforma em uma invenção, se transforma em uma invenção. Seja, por exemplo, um quadro tornado famoso por Foucault, o quadro Las Meninas, do Velázquez. Ainda que a sua invenção se desdobre pouco a pouco, ainda que a invenção se desdobre pouco a pouco, os olhares do valido no fundo do quadro, dos reis retratados numa pintura, do próprio pintor, praticamente no centro do quadro, da pequena princesa e suas acompanhantes, do anão, bobo da corte, que cruzam suas direções, ao passo que o cão, em primeiro plano, olha apenas para o chão, rumo ao hipotético espectador, tal desdobramento se cumpre sobre um único eixo, um eixo de uma única invenção. A imagem complexa diante de um hipotético espectador. É assim que eu entendo o mimes da representação. Repito, não é um conceito negativo, mas um conceito que supõe uma tomada de contato com a invenção que se dá de maneira imediata, ainda que passível de ser desdobrada.
Já na mimes da produção, a transformação da história em inventio se dá dentro da própria história. No primeiro caso, a história deixa de ser um fato, sem que transgrida a natureza de fato. No segundo, ao se falar em inventio dentro de si mesma, disse que algo sucede que não mais cabe como fato. A diferença se torna mais clara se recordarmos que um fato não é um dado natural, senão que algo reconhecido por caber na codificação sociocultural do que se entende por realidade. Por exemplo, a terceira margem do rio de Rosa transgride o que se reconhece como fato a partir do seu próprio título. Tá? Ninguém imagina que existe uma terceira margem factual. Portanto, na mimes da produção, a decodificação correta, não importa que o produto da mimes desconheça uma única interpretação válida, a decodificação correta supõe que se baseia em algo que, desde sua abertura, não poderia ser tomada como factual. No prefácio para a segunda edição de Mimes e Modernidade, lançada em 2003, você menciona que, ao contrário do que esperava ao reler o livro para preparar a nova edição, essa releitura se revelou uma grata surpresa, com exceção do último capítulo, escrito anteriormente aos dois primeiros, intitulado A Antífisis em Jorge Luis Borges, sobre o qual você afirma que só o manteve, pois poderia ser, e eu cito Luís, útil para algum curioso que quisesse ver o provisório ponto de passagem que marcou sua reflexão, destacando que nesse capítulo teria, cito Luís novamente, sacrificado o escritor argentino à sua leitura titubeante. Não concordando com a sua severa autocrítica sobre esse texto, pergunto se não se encontra na categoria de antífises então proposta um esboço para a elaboração do conceito de mimesis da produção que você faria um ano mais tarde. E mais, como você releria a obra de Borges a partir desse novo conceito, o de mimesis da produção, ainda não formulado àquela época? Um exemplo do que Sérgio Medeiros fazia em nossa primeira mesa redonda, Ana Lúcia mostra como as minhas autocríticas podem ser extremamente injustas. Menos mal, não é? Se você faz uma autocrítica, você corre dois riscos. Pode ser injusto consigo mesmo, pode ser auto-louvaminheiro. Isso é a coisa mais detestável que me parece ter existido na vida. Então, concordo que o que chamava de antífises em Borges preparava o que depois formulei como mimes da produção. Ligeiro parênteses, que não está escrito aqui, eu nunca consegui localizar, eu me lembro, o que me resta de memória, eu me lembro do termo antífises, eu o encontrei em um texto de Marx, mas não me perguntem em que texto de Marx, porque eu tenho a obra completa de Marx publicada pela então DDR, pela então Alemanha Oriental, e no índice geral não aparece o termo antífises. Não é possível que tenha sido um sonho dele, mas de toda maneira eu dou a autoria de quem tem direito. O termo antífises é de Marx. Então, concordo com a Ana que, ao falar em antífises a propósito de Borges, eu antecipava o que depois viria a formular como mimes da produção. Daí que, como respaldo do conceito, desenvolveria a abordagem da obra do notável argentino, dizendo que ela se antepunha ao que tanto antes como depois tem caracterizado a prosa latino-americana. Seu apego à factualidade, ou seja, ao documental, mais recentemente, a sua variante testemunhal.
Sem negar a oportunidade sociológica do testemunho, direi que, em geral, o documento, o testemunho, são modos de manter inerte a capacidade de reflexão do leitor. Todos nós somos mentalmente econômicos, isto é, preguiçosos. Se a rede de nossa cultura estimula a adoção do caminho mais curto, ou seja, econômico, ou seja, preguiçoso, se a rede de nossa cultura estimula a adoção do caminho mais curto, por que iremos esbanjar esforço que provavelmente receberá a resposta, mas que coisa complicada? Lamentavelmente, o que eu estou dizendo é, eu entendo muito bem que aquilo que eu faço viva no ostracismo, porque é anti-preguiça que é estabelecido por nossa cultura. É daí a grande fama da Rede Globo, que é a nossa matriz preguiçosa atuante hoje em dia. Já mencionei minha surpresa na releitura de Mimesis e Modernidade, ao constatar, especialmente nas últimas páginas do primeiro capítulo, a presença de um esboço da relevante tese do controle do imaginário que estaria no centro de seu trabalho teórico ao longo da década de 1980. Em resposta à questão que formulei a esse respeito, para o livro organizado pelo Downer, você afirmou que o desenvolvimento de sua reflexão sobre a mimesis, então eu cito Luiz, se deu por retroalimentação com a descoberta, entre aspas, do controle. Peço que desdobre um pouco mais a articulação entre esses dois temas nucleares que vem mobilizando o seu pensamento. Um parêntese, é claro que você já faz isso no Mimesis e seus arredores, que eu ainda não havia chegado nessa parte na leitura quando eu formulei a pergunta. A relação íntima entre a questão do controle e a longa travessia que temos feito sobre a Mimesis acentua um dado comum. Não desligo de minha atenção concentrada sobre a ficcionalidade literária, não desligo essa atenção concentrada sobre a ficcionalidade literária com um foco político. Mais especificamente, nego o ostracismo a que a Mimesis tem sido sujeita, e não só entre nós, à medida mesma que me repugna a reacionária política retrógrada que caracteriza a nossa história de nação independente. Por isso mesmo, não desconheço a coerência dos que fazem de conta que o que tenho escrito não existe. O que eu quero dizer é que o entrelaçamento da questão do controle do imaginário com a travessia que eu tenho feito sobre a Mimesis, esse entrelaçamento é paralelo ao entrelaçamento que estabeleço entre indagação teórica e focalização política. Quer dizer, não acredito no chamado teórico puro. Não existe isso. Se existe alguma pureza, não há pureza no teórico. O teórico está imbricado em lutas políticas. E entre nós, esse imbricamento, tal como penso, está relacionado à presença quase permanente de uma instituição de censura no interior da vida pública brasileira, que, do ponto de vista da invenção, que do ponto de vista da reconstituição, do repensar da Mimesis, supõe um ostracismo da invenção, da criação. Essa é a resposta. Bom, passo a última. Em 2010, perguntei se você, após se dedicar tanto ao reexame do conceito de mimesis, ainda pretendia retornar a essa questão. Você me respondeu, então, com um não creio, que felizmente foi desmentido com a publicação de seu último livro, Mimesis e Arredores, publicado neste ano. Repito, então, a pergunta. Ainda teremos outros desdobramentos deste tema? Como a resposta que eu elaborei é muito pequena, talvez dê para acrescentar mais alguma coisa.
sobre o desdobramento da Mimesis. Consciente que minha idade já não me permite uma vida prolongada, tenho procurado apressar o que suponho ter a dizer a respeito. Por isso, enquanto ainda procurava editor para o Minas e arredores, e afinal a escolha foi muito ruim, enquanto procurava editor para o Minas e arredores, dediquei um esforço concentrado ao tema em livro que deverá se chamar Limite. Creio que aí estará a última gota que exprimi do tema. Mas isso não significa que então esteja esgotado o que ainda pretendo escrever. Mas não é prudente declarar o que ainda se pretende fazer. O acréscimo que me veio à cabeça que era necessário fazer é, através dessas mesas redondas, parte de antes até, quando eu vinha no Uber com o Tiago, se é que não foi antes do nosso encontro, eu dizia para ele que a pior fonte acerca do que eu tenho escrito sou eu mesmo. Porque eu acho que não é simplesmente uma questão de idade, eu acho que é uma questão de temperamento. Eu esqueci quase tudo que eu fiz. Então, à medida que eu sou obrigado a rever o que está sendo feito desde os anos 80, eu verifico que há tantas nuances, tantos rendilhados, que seria necessário, coisa que eu não farei, seria necessário fazer uma espécie de manual terminológico do que esse camarada tem pensado. Isso eu não vou fazer, mas eu sinto que seria necessário fazer. Bom, eu passo agora a uma rápida apresentação do livro Vida e Mimesis. Em 1994, Luiz fez concurso para professor titular de literatura comparada aqui na UERJ, tendo aproveitado o memorial e a tese como matéria-prima de Vida e Mimesis, publicado no ano seguinte. A parte destinada à biografia relata sucintamente o processo que resultou em sua transformação em analista de literatura e logo se concentra nos seus livros, entre os quais aqueles vindos a lume antes de 1980 recebem uma série de críticas. Já o interesse por Lévi-Strauss aparece como tentativa de se tornar, cito Luiz, alguém que pensa e não só opina ou julga o objeto literário. Por sua vez, o aproveitamento parcial do estruturalismo e da crítica marxista é apresentado como tentativa de fecundar, cito, um método de abordagem do literário que conciliasse a ideia de realidade com algo prévio, com um poético que não fosse apenas parte de um aparato ideológico. Assim se explica que, apesar de se posicionar inequivocamente à esquerda, Luiz tenha sempre se mostrado refratário à tentativa de usar a sociedade como ponto de partida da análise da ficção e da poesia. A segunda parte do livro, propriamente teórica, enfoca escritos europeus, entre os quais a poética de Aristóteles, cuja redescoberta no século XVI contribuiu para o fortalecimento de categorias passíveis de reduzir a criação à imitação como a verossimilhança. Iniciada no Renascimento, a abordagem se estende até o século XX, quando nem mesmo a ocorrência das vanguardas e a afirmação da teoria da literatura, com a consequente valorização do texto em si, conseguiu que a mimesis passasse a ser vista como produtiva. A importância da luta para mudar essa percepção parece justificar todo o investimento em pesquisa e imprimir ainda mais sentido à trajetória do Luiz. Para conversar com o Luiz sobre esse livro, passo a palavra ao Ítalo Morricone. O Tal disse que foi orientando do Luiz, né? A Ana Lúcia, mas eu também fui orientando o Luiz para poder fazer meu pleito de homenagem, só que eu sou de uma etapa muito anterior, né? Eu fui orientando o Luiz ainda no tempo anterior à reflexão sobre Midas, o Lévi-Strauss, o Luiz estruturalista, e é óbvio que eu devo muito a ele, talvez a minha dívida a ele seja um pouco diferente, né, da dívida que outras
gerações tiveram, né? Claro que eu continuei lendo Luiz, menos ultimamente, porque eu acabei enveredando nos últimos anos por uma coisa muito mais prática, de arquivo, de capas, de autores contemporâneos. Então, óbvio que eu acompanhei a reflexão sobre Mises, mas eu quero dizer o seguinte, que seria demais eu dizer que eu devo tudo ao Luiz. É óbvio que eu tive também outros mestres na graduação, na pós-graduação, mas eu devo muito ao Luiz. Eu acho que o principal que eu devo ao Luiz é metodologia, quer dizer, eu não jogo totalmente no lixo aquela era, por mais que todas as autocríticas possam ser feitas, a era levi-straussiana, a era antropológica, e não sei também se é um pouco de empobrecimento reduzir o saldo daquilo tudo à metodologia, né? Mas eu vejo no rigor conceitual que caracterizava o ensinamento do Luiz naquela época, que foi aquilo que eu acho que ficou mais forte em mim, eu vejo que esse rigor conceitual permanece até hoje, porque os textos dele podem ser difíceis, digamos assim, eles vão fundo na exploração dos conceitos, na distinção entre os conceitos. Então eles ensinam por aí, antes de ensinar o que é Mises ou de centrar no conteúdo da reflexão, eles mostram como desenvolver uma reflexão, né? Então eu devo muito isso a ele, não apenas como professor de mestrado, mas também depois do mestrado. Eu fiz alguns grupos de estudo inesquecíveis para mim, um grupo de estudos sobre Borges, que eu talvez ele nem se lembre mais, logo que eu comecei o mestrado, e depois um outro que foi mais decisivo ainda, que eu tinha uma formação sociológica, uma formação em ciências sociais, e foi o Luiz, foi graças ao Luiz que eu vi que Kant era fundamental. Então eu acho que ao ler Kant com o Luiz, não só ele se tornou fundamental para todos sempre, né, para mim, como também eu vi que foi um ponto de inflexão realmente. E nesse mesmo sentido que eu digo que é o rigor conceitual dele, quer dizer, nesse sentido de que você com Kant, sobretudo você aprende a pensar com rigor e aprende a manejar conceitos, né? Também gostaria de prestar aqui uma homenagem em termos da nossa pós-graduação, da UERJ. Eu estava aqui junto com o Luiz, na época em que ele, a Dirce e o Roberto Assis montaram um doutorado em literatura comparada. O Luiz tinha ideias muito criativas, muito flexíveis. Ele bolou um doutorado que tinha um nível muito alto e uma perspectiva de colaboração, de pesquisa em humanidades assim, realmente original. Foi uma luta até certo ponto inglória, porque as nossas pós-graduações foram um pouco tomadas por um certo burocratismo, que era tudo aquilo contra o que o Luiz lutava na proposta dele de literatura comparada. E nós não temos como escapar disso. Então, acho que a prática dos grupos de estudo, que eu vejo que continua, até várias pessoas da UERJ têm seus grupos de estudos, têm suas iniciativas que saem um pouco desse burocratismo da academia, eu acho que isso é alguma coisa que sobrevive daquele espírito. Talvez assim, nem tenha tanto a ver com ele, né, nesse momento, mas sobrevive daquele espírito, né? E uma outra coisa também que eu acho que a gente deve ao Luiz aqui nessa pós-graduação é que na área de literatura comparada, literatura brasileira, temos um grande número de ex-alunos e ex-orientantes do Luiz, eu acho que existe uma narrativa, uma compreensão da história da literatura ocidental, com alguns autores que são muito capitais, inclusive com uma relação com uma bibliografia alemã, e com uma importância dada, por exemplo, ao primeiro romantismo alemão, que é muito característico da UERJ, da pós-graduação da UERJ, quando você compara com as demais pós-graduações. Eu acho que o Luiz deixou aqui, embora esteja aposentado já há muito tempo, e deixou uma marca difusa, mas presente na ação de vários professores aqui, né? Então tem uma visão da literatura ocidental, eu acho que eu mesmo tenho uma visão da literatura ocidental que foi estruturada nos seus momentos fundamentais, na própria compreensão da dinâmica dela, por tudo que eu aprendi do Luiz ao longo dessas décadas, seja pessoalmente, seja lendo, né? Bom, eu fiz algumas questões muito simples, visando um pouco que o Luiz mastigasse ou explicasse melhor alguns conceitos que me parecem assim, fundamentais a partir de uma leitura de vida em Mises. E aí eu fiz uma pequena consideração inicial, porque eu
não sabia que a Ana Lúcia ia fazer esse resumo inicial, mas a minha consideração inicial não nega a dela. Agora, realmente, eu digo isso aqui, né, então vou só ler, né, porque assim, é muito insuficiente, quando você trabalha com Costa Lima, é muito insuficiente você ficar num livro só dele, né? A gente precisa dar vontade, né? Hoje, já tendo preparado a minha tarefa, eu aproveitei para ler trechos do Mimes Desafio ao Pensamento, que realmente é um livro excepcional. Mas quanto ao Vida em Mimes, marca um momento de retrospecção reflexiva motivada pela própria circunstância de carreira, já temos aí 20 anos, né? Elaboração de memorial visando titularidade acadêmica. Mesmo a parte 1 do capítulo 2, que é o capítulo onde ele aborda, já não é mais o memorial dele, mas é onde ele aborda a questão da Mimes, tem esse caráter, na medida em que realiza uma sucinta revisão do conceito, desde sua apropriação, redução renascentista, até as posições de Nietzsche, Auerbach, Husserl. Então ele vai para Mimes também muito, ele começa trabalhando a Mimes, tem a questão da física, que vinha lá da época do Borges, mas se confrontando com a apropriação renascentista da Mimes como imitação, né? Então, que precisa ir a Aristóteles para combater, sempre tem assim um inimigo, digamos, um adversário, nessa luta do Luiz pela recuperação da noção de Mimes. Estava comentando aqui com ele no início do debate que eu acho que as condições são muito melhores hoje para o conceito de Mimes, para a consideração de um elemento representacional junto com uma questão de diferença. Depois eu faço perguntas aqui sobre esse lado, o lado da diferença, que é o complicado. Como eu vou equacionar a diferença no conceito de Mimes? É que é a grande questão, que eu vejo que ela se torna, que ela é dinâmica dentro do pensamento dele. Os livros ela vai avançando, né? E ela cria um terreno de atrito complicado com o seu grande interlocutor adversário, que é o antirrepresentativismo de um Deleuze e de outros, né? Mas é justamente nessa questão da diferença, como você pensa a diferença dentro de uma noção que tem na semelhança um elemento importante, né? Na referência, também pode ser pensado de várias maneiras. Então, a dificuldade de considerar cada obra sua em separado está no fato de que todas elas partem de um processo reflexionante. A obra do Luiz Costa Lima não são livros, são partes de um processo reflexionante. Você tem que entrar num pensamento acontecendo quase que na sua frente, né? Ele argumenta consigo próprio. Esse processo reflexionante, ramificado e constantemente retificado, constituindo uma rede de conceitos interrelacionados, ou seja, nada a ver com rizoma, né? Uma rede de conceitos interrelacionados, convergindo para 3 temas nucleares. Então tem um núcleo duro, digamos assim, né? Que está lá sempre, que é a busca, né? Da questão do resgate da Mimes nas condições contemporâneas, o controle do imaginário, a tese do controle do imaginário, e a questão do estatuto do ficcional, que de uma certa forma seria talvez o plano onde tudo quer chegar, né? A definição do estatuto do ficcional. Na trajetória desse processo, Vida em Mimesis, essa foi a minha impressão, encerra um ciclo e aponta para outro, o que de certa forma podemos também dizer do projeto de Limites da Voz, que é mais ou menos da mesma época, que é a época que foi quando você fez o doutorado, que é justamente a época do mergulho em Kant mais profundo, né? No caso específico do conceito de Mimes, questões e lacunas mencionadas na parte 2 de Vida em Mimes receberão tratamento mais elaborado em Mimes Desafio ao Pensamento. Eu acho que a leitura de Vida em Mimes leva necessariamente a se ler Mimes Desafio ao Pensamento. Parece-me crucial nessa transição, nessa transição ou passagem para uma nova etapa reflexiva, sua releitura de aspectos do pensamento de Freud, esboçada em Vida em Mimes e desenvolvida em Desafio, e naquele momento, no diálogo de Freud, no diálogo com Freud, relido por Bohr Jacobsen, que é um intérprete de Freud,
que emergem as noções, ou emergem ou talvez recebam um peso mais decisivo, as noções cruciais de sujeito fraturado e representação-efeito. Por se tratar de uma reflexão autorreflexiva, a reflexão do Costa Lima é sempre uma reflexão autorreflexiva. Está sempre refletindo sobre o próprio conceito que já foi trabalhado. E daí dando o passo seguinte. E eu fiz um paralelo com Freud, né? Freud também faz uma reflexão autorreflexiva. A obra de Freud vai se desenvolvendo na autorreflexão, né? Então não há apenas na obra do Costa Lima, não há apenas uma evolução, um aperfeiçoamento das categorias. Você tem muitas idas e vindas, né? Eu tive a impressão, por exemplo, que ele não tive tempo de compulsar realmente isso, né? Mas que em desafio, ao pensamento, você recupera essa polaridade, essa distinção que a Ana Lúcia abordou agora entre mimesis da produção e mimesis da representação. Agora, essa distinção ela recebe vários outros nomes. Em um certo sentido, eu poderia dizer, você pode até depois discutir isso, né, concordar ou não, na mimesis da produção tem toda a questão mesmo do imanentismo, pensar aquilo que o imanentismo pensa, como desvinculado da mimesis, e tentar pensar isso dentro do pensamento da mimesis. Enquanto que a mimesis da representação, seria mais dentro da tradição conceitual, né? Não a admitação renascentista, mas todas aquelas que incorporam a diferença desde o Aristóteles. Então, desse comentário muito geral, essa apreciação geral do Vida em Mimesis, do movimento da obra do Luiz, eu poderia tirar muitas questões. Então, fundamentalmente, eu me concentrei nessa dupla sujeito fraturado e representação-efeito. Perguntei qual a relação, acho que é uma relação mais ou menos óbvia, mas é interessante ele explicar, entre o sujeito fraturado da mimesis e a fratura do sujeito, ou o sujeito em Freud. Qual a relação do sujeito num pensamento da mimesis e num pensamento freudiano, né? E aí, como decorrência dessa questão, passando para a representação-efeito e desenvolvendo um pouco a pergunta da Ana Lúcia, quais as relações de afinidade e ou contraste entre as noções de representação-efeito, mimesis da produção e apresentação. E aí eu coloquei aqui, lembrando, né, a distinção entre Vorstellung, em contraste com Darstellung, que você menciona no capítulo 1.6 de Vida e Mimesis sobre a Auerbach. É um capítulo pequenininho, mas eu, nessa preparação para hoje, estacionei ali, porque numa das últimas vezes que eu participei, digamos assim, ao vivo, das reflexões do Costa Lima em torno do conceito de mimesis, me impressionou muito essa distinção entre o que seria apresentação e o que seria representação em relação a esses dois conceitos do Auerbach, quer dizer, da tradição alemã, mas que você mencionava o Auerbach, né? Darstellung e Vorstellung. Bom, eu acho que eu vou colocar também a terceira questão. São três questões que são relacionadas. Sujeito fraturado e aí uma cadeia de conceitos. Representação, efeito, mimesis da produção, apresentação, chegando até mesmo a noção limite de uma mimesis zero, que vai aparecer aos pouquinhos e vai crescer a partir de uma provocação da Aline. Eu acho que é uma noção limite do pensamento da mimesis, que fala em mimesis zero. Teríamos aqui uma pergunta, né? Teríamos aqui uma cadeia semântica, representação, efeito, produção, apresentação, mimesis zero, que de certa forma busca uma alternativa a problemas levantados pelas estéticas antirrepresentacionais, principalmente Deleuze. E aqui eu cito uma frase de Vida em Mimesis com a qual eu me identifico, né? Mas eu não sei como é que o Luiz, passados 20 anos, se situa em relação a essa frase. Só que acho bastante interessante que ele esteja agora querendo enfrentar a imagem. A frase é:
antes que espelho, do ponto de vista do sentido, a mimesis é a miragem. Então, essas são as perguntas. Ítalo se pergunta qual a diferença entre sujeito fraturado e a fratura do sujeito, quer dizer, sujeito fraturado como eu concebo e a fratura do sujeito tal como formulado em Freud. Diria que em Freud a fratura é pensada psiquicamente. Superego, ego, inconsciente. A fratura é pensada psiquicamente, isto é, no interior de cada sujeito. Ao passo que o sujeito fraturado, não apenas em relação a mim, eu penso o sujeito fraturado como condição social mesmo. O sujeito fraturado supõe uma cena social. Então, é cena psíquica versus cena social. Ou seja, ao passo que... Ao passo que a exaltação do sujeito 1, que tem sido comum a partir do 18, né? Ao passo que a exaltação do sujeito 1 se dá paralelamente ao iluminismo, em contraposição à exaltação dos estamentos sociais, ou seja, ainda, o sujeito 1 exaltava o sujeito destacado por suas iniciativas próprias, o sujeito burguês por excelência, o sujeito fraturado pensa em seu estilhaçamento realizado quando do exercício das várias funções que o mesmo sujeito desempenha na sociedade. Para dizer da maneira mais banal possível, nossa sociedade nos ensina que devemos nos considerar como um sujeito único. Eu, professor, eu, pai, eu, amante, eu, sei lá o quê, jogador de futebol, torcedor de futebol. Tudo isso é o mesmo sujeito, é o mesmo Luiz. Mentira, não é nada disso. É só pensar concretamente, eu vou imaginar uma figura que eu conheça, no interior da família se via como um pai exemplar. Então, senta na mesa e dá as instruções. Ilustres filhos, não vou falar ilustres, Joãozinho, Pedro, Maria, não esqueçam que vocês têm um lar a representar. Tá? Sejam dignos naquilo que vocês fazem. Então, seria a exemplificação do pai exemplar. Esse mesmo pai, durante o dia, digamos, se fosse um comerciante, chega à sua frente alguém meio atrapalhado, chegaria um Luiz à sua frente, que pergunta: por que esse feijão aqui custa, sei lá, 10 mil reais e aquele outro custa 30? Então, eu me encho de brilho, já esse feijão aqui vem da região nobre e invento uma região em que o feijão cultivado fosse de pior qualidade. Quando, na verdade, 10 ou 30 é simplesmente uma maneira de enganar o bobo. Tá? Então, aquele mesmo sujeito exemplar, pai de família exemplar, comercialmente é um ladrão. Tá? Digamos que ao sair dali, ele fosse assistir um concerto na sala Cecília Meirelles. É estranho que esse ladrão se interesse por um concerto na Cecília Meirelles. Mas imaginemos que a sua mulher fosse de outro estrato social e o levasse para lá. Lá se apresentasse um violinista que tivesse escolhido para os seus 2 concertos uma peça de Vivaldi e uma peça de outro compositor tão medíocre quanto. Entretanto, como eu estou cheio de brilhos, porque eu estou aqui, paguei caro aqui do meu ingresso, e o fulano tal é um violinista de fama, saio de lá convencido que assisti uma obra-prima do mundo musical, quando na verdade
a sala não me permite dizer o nome efetivo que eu diria esse estudo. It's a real shit. Eis aqui a figura do sujeito fraturado. Tá? Socialmente, ele apresenta tantas faces quanto são as cenas em que ele se mostra. Eu acredito que o exemplo é melhor do que a explicação que eu vinha dando. Ao estabelecer essa diferença, não a penso hierarquicamente, como se o sujeito freudiano fosse menor, reduzido à sua dimensão pessoal. Pensá-lo seria simplesmente absurdo. Ao contrário, acentuo com Ítalo que o fundamento a partir do qual penso o sujeito fraturado foi sim a leitura de Freud. Daí dois acréscimos não feitos nem em Vida em Mimes, nem no Desafio ao Pensamento. A. Creio que a própria distinção do objeto das três críticas kantianas mostra como o sujeito, tido como uno, é em si mesmo, tal como pensado por Freud, fraturado, ainda que o próprio Freud não saiba disso. Isso porque o sujeito do juízo determinante é necessariamente o mesmo do juízo ético e eventualmente diverso do sujeito de reflexão, sem que cada um se ajuste ao outro. O sujeito de cada crítica é um sujeito diverso. Deixo o desenvolvimento, se assim lhes parecer necessário, para o momento do debate. O segundo acréscimo é ainda mais recente e, por certo, ainda não foi escrito por outro. O fracionamento do sujeito em cada um de nós se dá pelo exercício dos múltiplos papéis que cada um de nós desempenha. Cada um de nós assume na vida um papel e um de nós se dá e cada um de nós se dá pelo exercício de um papel que somos obrigados a desempenhar. Por exemplo, o papel que eu estou aqui desempenhando é um que é diverso do papel que eu desempenharei se encontrar um de vocês tomando café lá fora. E por aí vai adiante. Cada um de nós assume na vida um papel e, eventualmente, o trocamos por outros papéis. Exercer um papel na vida é, ao mesmo tempo, diminuir nossas possibilidades de viver a vida e conseguir administrá-la. O poeta, isto é, aquele que vive ficcionalmente cada obra que cria, é o mesmo sujeito que administra o papel dominante no restante de seus dias. Por sorte, eu estou vendo que está falando de interrogação aqui. Claro que não. Acrescentaria, se assim suceder, sua ficção será forçosamente prejudicada, porque ela será a reprodução de como ele vê o mundo a si e aos outros, a expectativa de si e dos outros, cotidianamente. A própria ficção do cotidiano não poderá partir do papel que cotidianamente eu cumpro. Pensar nessa solidariedade, eu, escritor, tenho uma cena do cotidiano, então vou procurar pensar como é que eu penso no meu cotidiano. Vai sair uma grande porcaria. Tá? Porque será simplesmente uma página documental. E, apesar da crítica brasileira dominante, texto documental é tudo menos texto ficcional. É documental. É uma reprodução do que houve, do que se deu, ou do que eu, por exemplo, quiser. Bom, a primeira pergunta parava aqui. Você passa na segunda. Quais seriam as relações de afinidade ou contraste entre as noções de representação, efeito, mimes da produção e apresentação? E você acrescentava mimes zero. Acho que essas duas eu posso juntar, né? Representação, efeito, mimes da produção, apresentação, chegando até mesmo à noção limite de uma mímese zero. Acho que eu posso resumir isso. Quais são as semelhanças e diferenças entre esses quatro conceitos, né? Enfim, dando uma importância particular à questão da apresentação,
proporção à representação. Se em todas elas, em representação e efeito, em mimes da produção e em mimes zero, o que está em pauta seria essa apresentação. E como que isso é parte da dinâmica da mimes, né? Você fala de representação e efeito, né? Esse efeito, ele não é sempre apresentação. Por que você tem que chamar a representação de representação e efeito? Desde logo, representação e apresentação. Trata-se simplesmente de diferenciar os sentidos das palavras por expressões. Lexicalmente, Vorstellung, em alemão, significa representação. Darstellung se reserva para apresentação ou exposição. Mas isso segundo os dicionários. Porque na linguagem cotidiana, como quem sabe alemão sabe, os termos Vorstellung e Darstellung se confundem. São usados um pelo outro. Então, na linguagem cotidiana se emprega uma coisa pela outra. Como a entendo, representação e efeito não se confunde com nenhum dos dois vocábulos alemães, nem Vorstellung nem Darstellung, pois se diferencia representação e efeito, se diferencia drasticamente do sentido usual que damos ao termo representação, pelo menos a partir de Descartes. Esta representação do sentido usual supõe a imagem mental que cada um de nós se faz do que se lhe mostra, ao passo que representação e efeito implica que nada adquire uma imagem mental pelo simples fato de estar diante do sujeito. Por exemplo, se eu me vejo simplesmente como plateia, diante da qual eu tenho que dizer alguma coisa articulada, eu lhes estarei vendo simplesmente como representação. Vocês são aquilo que se põe diante de mim. Se, ao chegar em casa, eu pensar na nossa relação que nós tivemos, eu, na verdade, não terei mais uma relação de representação com vocês, mas sim de representação e efeito. Quer dizer, como a imagem mental que se criou em mim e vocês é diferente daquilo que eu estou vendo nesse instante como representação. Portanto, representação e efeito não se confunde nem com Vorstellung, nem com Darstellung. É uma terceira coisa. Ao contrário da representação, a imagem que me faço do que vejo, toco, cheiro, em suma, sinto, não se dissocia da maneira em que eu mesmo me encontro diante dele. A isenção de representação da representação, chamemos da representação cartesiana, é uma balela que serve para, aspas, demonstrar a dita isenção do julgamento. Não há julgamento isento. Quando os nossos famosos juízes condenam o ex-presidente a 10 anos de cadeia, mas sem levar à prisão, etc, etc, isso mostra a isenção, isso mostra a sua burrice. Porque não existe isso. Isso serve tanto para o elogio ingênuo da ciência, a ciência como sendo aquilo que nos dá a representação correta de alguma coisa, quanto para a louvação dos julgamentos judiciais. Manter essa isenção serve, na verdade, para o prolongamento do status quo, por abusivo que ele seja. Por isso, a afirmação da representação e efeito não se confunde com o circuito da mímesis. Representação e efeito está sendo tomado como próprio do circuito social, não especificamente do problema da mímesis. O circuito da mímesis, apenas ressalta para que não se confunda com a bizarra imitatio. Dizer então, em frase que Ísalo destaca, que antes que espelhe, do ponto de vista do sentido, a mímesis e a miragem, com que eu continuo a concordar, significa ousadamente dizer que nenhum juízo sobre uma obra ficcional
seja ela verbal ou plástica, pode-se pensar única e definitiva. Isso mesmo porque, como digo no livro que permanece inédito, depois de anos de reflexão sobre a mimesis, ali se conclui que dela mimesis não se tem, afinal, um conceito, mas sim apenas um esboço de conceito. Mas isso ainda está no livro que ainda está inédito. Então faz de conta que não disse nada a respeito. Tem um pequeno comentário, na verdade o tema geral, né, é a verossimilhança. Né? Em seu processo reflexionante sobre a mimesis, que também esboça em Vida, em mimesis uma abordagem do tema da verossimilhança e depois desenvolve em Desafio. É correto dizer que a verossimilhança é justamente aquilo que marca, na origem aristotélica, a ideia de mimesis como diferença, e não apenas semelhança, em relação à verdade referencial. Nesse sentido, o tema da verossimilhança seria estratégico para elaborar o da mimesis. Mas ele parece que sempre vai ficando... ele é afirmado, mas ele vai sendo deixado de lado, não apenas nas suas, né? Em outros textos sobre mimesis a gente vê isso. É preciso falar da verossimilhança, mas ele tem um certo limite. Mas a primeira pergunta é uma pergunta mesmo de manual, quer dizer, é correto eu dizer que a verossimilhança é justamente aquilo que marca, na origem aristotélica, a ideia de mimesis como diferença, já que ela não se confunde com a verdade histórica, por exemplo. E aí, nesse sentido, o tema da verossimilhança seria estratégico para elaborar da mimesis. E aí eu pergunto, há lugar para o inverossímil numa teoria da arte pautada pela noção de mimesis? E eu faço depois uma outra afirmação, ainda dentro da verossimilhança, para você esclarecer, que me parece que a sua formulação da verossimilhança me parece ancorada, totalmente ancorada, numa relação recepcional do mimema. Quer dizer, há verossimilhança se há recepção. Se não há recepção, digamos, há um fracasso da verossimilhança, né? Digamos assim. Ou estaríamos até no terreno da inverossimilhança. Aí eu pergunto, você abandona a ideia da verossimilhança como princípio construtivo ou compositivo da obra literária? Só se pode tratar de verossimilhança quando existe a recepção? Me parece que sim, né? Mas aí eu pergunto, mas sua reflexão não caminhou na direção, essa que é a grande dúvida, na verdade, mas sua reflexão não caminhou na direção do reconhecimento de um aquém do sentido como elemento presente na relação mimética, que seria isso que você estaria tentando formular com a mimesis zero, esse aquém do sentido como parte da relação mimética. Ele seria um terreno imune à verossimilhança, esse terreno, esse aquém do sentido, essa mimesis zero, e a própria ideia de uma relação mimética, né? Porque você falou que representação e efeito não tem nada a ver com a mimesis em si, né? Então até que ponto pode falar de uma relação mimética do ponto de vista da recepção, né? E se haveria realmente um núcleo sem sentido, um aquém do sentido nessa relação mimética, a relação do receptor com o mimema. Né? A verossimilhança é um dos ingredientes básicos do processo da mimesis, mesmo o mais ingênuo. Eu diria, esqueçamos o mimesis e pensemos nas relações sociais. Tá? Não há possibilidade de uma relação social ser uma base de verossimilhança. Por exemplo, para que vocês entendam ou se interessem, para que vocês estejam aqui, será necessário que vocês tenham previamente disposto que essa posição aqui supõe alguém que tem alguma coisa a lhes dizer. Tá? Essa é a base da verossimilhança. Tá? Se nós estivermos em uma sociedade
em que essa própria disposição de falante e escutante não se deve, se existir essa sociedade, então essa cena aqui não teria sentido. Tá? Em segundo lugar, para que essa interação se dê, será necessário que o que fala e o que escuta tenham alguma coisa em comum. Essa alguma coisa em comum forma a sua base verossímil. E o que é essa coisa em comum, se não a língua portuguesa? Então, verossimilhança é um ingrediente básico de toda e qualquer relação social. Essa relação básica volta a se dar no processo mimético. Aqui está o mínima, aqui está uma obra, ou textual ou plástica. Tá? Para que essa obra seja entendida por mim, espectador, será necessário que haja um mínimo elemento nela que eu reconheça como capaz de suceder fora dela. Imaginemos uma cena de romance em que voltemos a uma cena de família. Tá? Sabemos muito bem, vivemos numa sociedade que prega a fidelidade sexual. Tá? Imaginemos uma cena de romance que começasse por o marido apresentando à sua mulher a sua mais nova amante. E a mulher, ao mesmo tempo, já que você está fazendo isso, deixa eu lhe apresentar José, que é o meu novo amante. Tá? Seria uma cena absolutamente inverossímil do ponto de vista da nossa verossimilhança social. Seria impossível, entretanto, um romance assim? Não. Não seria impossível. Desde que ele se desenvolvesse coerentemente depois. Digamos, se no segundo capítulo, agora, José estranhasse o outro José e a Maria estranhasse a outra Maria, aí tem alguma coisa que você precisaria, você romancista, teria que explicar. Então, o que eu estou querendo dizer, portanto, verossimilhança é um elemento basilar, quer numa relação social, quer numa relação de mímesis. Só que essa base há de ser bem circunscrita, porque, do contrário, a verossimilhança vai engolir a capacidade de invenção do texto. Texto verbal ou plástico. Tá? Eu suponho que essa explicação seja mais clara do que a que eu tinha escrito aqui. Tá? Como é que podemos chegar, a partir dela, a mimesis zero? Vê o que é que eu tinha escrito aqui. Então, vejamos se daqui faz sentido. A verossimilhança é uma propriedade funcional e não substancial. O que quer dizer isso? Propriedade substância entendida como a manifestação de uma essência. Tá? Se eu entendesse verossimilhança como uma propriedade substancial, portanto essencial, então a cena maluca evocada do casal extraordinário que a gente lembrava há pouco, aquela cena seria absolutamente impossível. Impossível porque, na visão de quem a estivesse estipando, negando, a família monogâmica seria essencialmente a base da família. Foi simplesmente a base da família ocidental. Não há uma essência da família. Existem formas sociais de família. Se a gente pensa, por exemplo, nas sociedades ditas iletradas, que a gente costuma chamar de primitivas, a idiotas que somos, né? Se pensamos a base fundamental das sociedades iletradas consistia em estabelecer uma divisão simbólica através da qual o par masculino havia de escolher o seu par feminino do outro lado da linha marcada. Por exemplo, se uma comunidade indígena tem como marcação um rio,
o elemento masculino a procurar o seu par feminino no lado oposto, na margem oposta, e vice-versa. Tá? Isso tem a ver com a essência da escolha sexual? Não. Tem a ver com uma simbólica socialmente estabelecida. Tá? Por que eu entrei nisso? Sim, para explicar que verossimilhança não é substancial, mas simplesmente um critério funcional. Dito isso, e eu acho que está bem explicado, venhamos o que é que eu tinha escrito sobre Mimes Zero. Da distinção estabelecida, a verossimilhança com propriedade funcional e não substancial, não abandonam a verossimilhança como princípio constitutivo, mas, ao contrário, o acentuam como base primeira. Só que essa base primeira há de ser completada por um elemento oposto, um elemento de diferença. A mímese é inventiva à medida que ela consegue dispor sobre uma base verossímil uma imensa construção diferencial. Há poucos dias, no processo de releitura de Lévi-Strauss, que eu não fazia há muito tempo, eu verificava, não me lembro já em que obra sua, em que ele definia, eu pensava nisso que vai me escrever, em que ele definia o semelhante como sendo uma diferença reduzida. Eu achei notável. Não sei como eu não me lembrei disso antes. Faz parte das injustiças que eu fiz com as minhas leituras. Se o semelhante é um diferente reduzido, na verdade, então, se explica melhor porque que eu defino a mímese sempre como um produto da relação entre semelhança em base menor com diferença em proporção maior. Suponho que isso esteja bem explicado agora. Então, não abandona a verossimilhança como um princípio constitutivo, senão que o acentue. O aquém do sentido supõe o estabelecimento de uma base feita no sentido. O sentido usual, o sentido socializado, é transmitido, é apresentado pelo verossímil. O que está além do verossímil é aquilo que não se confunde com o sentido banal, usual, etc. Então, a mímese zero pretende abrir essa cena de combinação de semelhança com diferença. Ela supõe que o processo da mímese se abre antes mesmo de que haja um sentido. Ou seja, a mímese zero implica um afeto gerador de efeito. Se esse afeto for consistente, ele dará lugar a um mínima, dará lugar a um poema, dará lugar a um quadro, dará lugar a uma estrutura, a uma obra, seja ela, afinal de contas, boa ou má. Falar numa mímese zero supõe que encaramos um processo que, devendo assumir um sentido, uma razão de ser, não parte da razão, não parte do sentido, mas sim de uma fé. Daí a proximidade do processo da mímesis com eros, ou erótico. Sinto que desenvolvê-lo exigiria um tempo de vida que já está além do meu próprio tempo de vida. Bom, eu fui aluno do Costa Lima na década de 80 do século passado, durante o meu curso de graduação na PUC-Rio. Depois acabei enveredando pela linguística e a gente perdeu o contato, acompanhei de longe o desenvolvimento da obra dele. A gente acabou se reencontrando mais recentemente quando eu dirigi a editora da UFSC, que tive o prazer e a honra de republicar o Mimesis, Desafio ao Pensamento, sobre o qual a gente vai falar um pouco. Na revista Subtrópicos, o caderno de cultura da editora da UFSC, você, Costa Lima, deu uma entrevista na qual você manifesta a sua perplexidade, a sua surpresa diante do fato de que, em um momento em que
o campo da sua interlocução, o campo da bibliografia que você percorria não prometiam uma elaboração dessa natureza, você chegou ao conceito de mimesis e a reformulação radical do modo como esse conceito é tradicionalmente tratado. Isso de fato é notável, mas o que mais me espanta é a sua tenacidade. O fato de que, a despeito da pobreza da interlocução, a despeito de um certo círculo de silêncio e incompreensão que cercou a tua obra, você permaneceu firme, você permaneceu rigidamente ligado a essa aposta no conceito de mimesis, nas suas possibilidades, na travessia teórica que ele permite, não é? E eu gostaria de te escutar um pouco a respeito de como essa tenacidade pôde se afirmar com a força, com a potência que ela se afirmou em um ambiente tão hostil. Essa é a base da primeira pergunta. A surpresa de Fábio pela tenacidade em manter a questão da Bíblia, apesar da extrema pobreza de interlocução, do ciclo de incompreensão e do ostensivo silêncio que tem cercado e tem destruído. Creio que a resposta correta está na própria contradição apontada. Meu estímulo principal em manter tal indagação tem estado na própria pobreza de interlocução e no silêncio hostil que a tem acompanhado. Parece-me provável, se a resposta tivesse sido contrária, com muita interlocução positiva e negativa, com uma repercussão considerável, que então eu sentisse que seria ocioso manter o nível aceso e intenso da indagação. Dito que, acrescento, por certo que enfrentar a falta de resposta e a evidente hostilidade do silêncio, muitas vezes, que diante disso, muitas vezes tem-me dito que adianta continuar a procurar editor e eles cada vez mais me faltem. Para que isso? É possível que essa pergunta tenha surgido na minha cabeça várias vezes. Saindo do meu caso pessoal, chego mesmo a me perguntar se não é próprio de um país em que o conservadorismo tem sido quebrado apenas por alguns raros momentos, o que contraria o status quo não está sujeito a tais sabor. Não sei se essa frase ficou clara. Saindo do meu caso pessoal, chego a me perguntar se não é próprio de um país em que raramente deixamos de viver conservadoristicamente, se não é próprio deste país a necessidade de estabelecer tal tenacidade. Não posso sequer pensar que a compensação por um desencontro presente seria um futuro auspicioso. Não creio nesse futuro auspicioso, porque tal futuro não poderia ser presenciado por mim mesmo. Insisto, portanto, na resposta. Só o vazio de resposta e a hostilidade que o explica são passíveis de explicar a tenacidade do esforço contrário. Bom, na minha primeira pergunta eu me reportei à tua tenacidade, eu vou me socorrer dela novamente, vou me socorrer dessa insistência, dessa paciência que caracteriza o teu trabalho. Isso para tentar estabelecer uma diferença importante, que é objeto de muita confusão, a distinção entre o teu conceito de mimesis e o conceito de poiesis, não é? Acho que um vídeo como esse e o trabalho que dele decorre é importante para, didaticamente, mais uma vez, esclarecer essa distinção. A mimesis, como a penso, supõe o entrelaçamento, como já disse em resposta ao vídeo, a mimesis, como a penso, supõe o entrelaçamento da semelhança com a diferença. A semelhança se mostra pela base verossímil que o mínima expõe. O verossímil se estabelece pelo destaque de um traço adequado ao que a comunidade, onde se concebe o mínimo, entende como realidade.
Pode também suceder que o laço verossímil seja efetivamente inverossímil, como no exemplo da família maluquinha que eu recordava. Tá? O verossímil, portanto, é menos o que se conforma ao que se tem como próprio a realidade do que aquilo que o texto dá a supor como adequado à realidade. É com base neste verossímil, ainda quando inverossímil, que se erige a diferença, ou seja, a exploração do que se cumpre dos interstícios da realidade acreditada por fora de seus parâmetros. Isso posto, pode-se dizer que a Mimesis usa a realidade para escapar de sua norma. A Mimesis, no seu sentido estrito, a que chama de ficção interna, não se realiza senão no discurso ficcional. Dizer, portanto, que um discurso outro qualquer, como filosófico ou científico, é ficcional ou é uma asneira, ou dizer que o caso expõe uma filosofia ou um desenvolvimento científico falho ou mesmo nulo. Por exemplo, Freud ganhou um importante prêmio literário na Alemanha. Daí deduzir que a psicanálise é um gênero literário é um salto hilariante. Isso em relação a Mimesis. Agora, em relação a poiesis. A poiesis não tem nenhuma exclusividade discursiva. A escrita poética se caracteriza por ser simplesmente inventiva. Mas é uma inventividade diversa da que caracteriza a Mimesis, pois fundada na tessitura verbal que se cumpre. Daí, indo além da pergunta, a diferença entre ficção interna e literatura. Mas, em vez de desenvolver a diferença que eu proponho entre ficção interna e literatura, com medo da hora, eu prefiro deixar aqui, se for o caso, a gente volta no debate. Bom, agora eu vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha. Eu me interesso particularmente pela obra de Primo Levi, e você faz no livro algumas referências à literatura de testemunho e, em particular, ao trabalho do grande autor judeu-italiano. Eu queria que você desenvolvesse essa reflexão sobre a incidência da Mimesis nessa literatura de testemunho, como relê-la, reavaliá-la à luz do teu conceito de Mimesis, porque, enfim, essa literatura ela é comumente tomada em sua função referencial, naquilo que ela traduziria da experiência concreta e real dos sobreviventes, não é? Mas eu penso que a tua abordagem da Mimesis permite um deslocamento desse quadro. Eu queria que você falasse um pouco sobre para onde a tua reflexão conduz a abordagem dessa literatura de testemunho, em particular, se você puder, da obra do Primo Levi. Eu entendo que para dar uma resposta completa, será necessário voltar a pensar a questão da Mimesis como um desafio ao pensamento. Né? Vou utilizar o título que eu já tive. Entendo a Mimesis como um desafio ao pensamento porque, ao menos no Ocidente, entendemos que um pensamento respeitável é constituído por uma rede de conceitos. Por certo, não se esquece que, inevitavelmente, todo pensamento lança mão de metáforas. Essas, contudo, normalmente são tidas como ornamentos, peças necessárias para a retórica e para a poesia. Enfatizar, pois, uma forma de discurso cujo propósito é criar uma ficção, aparece como um desafio ao pensamento. Novo torneio. O que faço não é reiterar o antagonismo entre ciência e arte, ou entre filosofia e ciência, mas sim observar que, se meu percurso tiver sentido, há de repensar a linguagem, toda a linguagem, como um entrelace entre dois eixos,
que eu vinha chamar depois de eixo conceitual e eixo metafórico. Acrescento, ao escrever o Mimes Desafio ao Pensamento, ainda não conhecia a fonte sobre a qual seria gerado os eixos da linguagem. O Mimes Desafio ao Pensamento é do ano 2000. Os eixos da linguagem, uma reflexão sobre uma parcela da obra de Hans Blumenberg, de 2014. Em suma, vindo ao primo leve, nem toda a literatura de testemunho tem a qualidade do primo leve. Na maioria dos casos, o testemunho vale apenas por sua referencialidade. Em primo leve, o testemunho assume um caráter poético, isto é, de criação verbal. Assim sucede porque constitui, chamemos, um teclado verbal que, sem constituir uma forma de mimes, tem, entretanto, a sua riqueza. Então, passamos agora à discussão de Mimes e Arredores. Mimes e Arredores, lançado em 2017, é composto por 3 partes. A primeira e mais extensa apresenta uma síntese estritamente teórica das várias etapas de revisão e do desdobramento do conceito de Mimes realizados por Costa Lima nos livros anteriores dedicados a essa questão. Ao longo de 8 capítulos, enfoca as relações que a Mimesis mantém com sua história da antiguidade grega, com a questão do controle do imaginário, com a imagem, com a obra de Lukács jovem e depois, em sua fase stalinista, com a catarse e a ironia nos cemitérios pernambucanos do poeta João Cabral de Melo Neto. A segunda parte do livro reapresenta uma tradução revista das cartas de Auerbach a Walter Benjamin, além de um ensaio de Werner Krauss, que havia sido assistente de Auerbach, sobre a experiência de viver sob o nazismo. Completa a segunda parte a publicação de uma longa conversa realizada em 2015 na Fundação Casa de Rui Barbosa com o Luiz e com o romancista Antônio Geraldo. A parte publicada consiste em uma série de perguntas de pesquisadores e professores de diversas universidades brasileiras acerca da obra costaliniana, acompanhadas das respostas do autor. A terceira parte reúne artigos e resenhas sobre temas variados, tais como a influência do golpe de 1964, a vida intelectual brasileira, o malabarismo de mestre de capoeira da linguagem de Machado de Assis, além da discussão da obra de autores contemporâneos, tais como Haroldo Augusto de Campos, Sebastião Shoa Leite, Beatriz Bracher e Everardo Noronha. Olá, meu nome é Georg Otte, sou professor na Faculdade de Letras da UFMG. Agradeço esse convite, a honra desse convite de poder participar desse ciclo de entrevistas em homenagem ao professor Luiz Costa Lima. Vou fazer, então, algumas perguntas sobre o livro Mimesis e Arredores. A primeira questão seria, professor Luiz, gostaria de que o senhor comentasse mais um pouco a citação de Aristóteles, bem no início do livro, onde encontramos a frase, eu cito, contemplamos com prazer as imagens mais exatas daquelas mesmas coisas que olhamos com repugnância. Fim da citação. Nesse paradoxo, encontrar prazer em um objeto considerado repugnante não estaria o segredo daquilo que o senhor chama de mimesis da produção? Mais que uma vez, Aristóteles é apontado como discípulo rebelde de Platão, que, como nós sabemos, desprezava a obra de arte como simulacro do simulacro, ou seja, como algo inferior à própria realidade. Não haveria uma espécie de virada copernicana na poética de Aristóteles quando apresenta a obra, ou seja, o simulacro, como algo superior no sentido de vencer a repugnância pelo prazer da produção? A Revolução Copernicana, a que o Otte se refere, toda a razão, a Revolução Copernicana realizada por Aristóteles concerne a todo o processo da mimesis, e não só a mimesis da produção.
muito provavelmente, Potter faz parte da linhagem daquela leitura que vê a diferença entre Mimes da representação e Mimes da produção numa escala valorativa. Não é isso. Todas as duas são igualmente valorizadas. Apenas eu digo que a Mimes da representação é mais comum. Pensemos, por exemplo, a Gioconda. É Mimes da produção ou Mimes da representação? É Mimes da representação. Isso diminui o seu valor? De jeito nenhum. Quer dizer, a Mimes da representação em relação à Gioconda se depara com um enigma que nunca se resolve. Aquele riso enigmático. Que outra coisa é senão enigmático? Tá? Mas você não tem vários planos que vão se sucedendo de leitura. Não. Você tem leituras diversas que esbarram sempre no mesmo enigma. Então, isso é um Mimes da representação. Então, em suma, concordo que Aristóteles é esse discípulo rebelde, que a base em que eu repenso a ideia de Mimes está na poética aristotélica, ainda que a gente tenha que ter mais tempo para mostrar que não é exatamente a Mimes que Aristóteles pensava. Segunda questão. Na página 52, o conto Meu Tio, o Yauarete, de Guimarães Rosa, é apontado como, eu cito, o paradigma da mimesis da produção, inclusive por causa da metamorfose da personagem principal, a metamorfose em onça, que acontece ao longo do conto. A minha pergunta é se a mimese da produção não seria ela mesma uma metamorfose, ou dita de outra forma, se a obra não seria uma metamorfose da realidade em oposição à mera representação. Lembro ainda a primeira frase que abre o capítulo 6 sobre os cemitérios pernambucanos de João Cabral de Melo Neto. Eu cito essa frase: o texto ficcional, sobretudo em sua espécie poética, tem por propriedade a força da metamorfose. Fim da citação. Meus parabéns ao Walter pela incisividade da pergunta. Vou procurar ser mais incisivo que a própria pergunta. A Mimes, não apenas a Mimes da produção, repito isso. A Mimes, tal como repensada, toda a sua interesse, é um processo metamórfico. A diferença entre as duas espécies de Mimes é que a Mimes da representação apresenta uma metamorfose implícita, enquanto que a Mimes da produção apresenta uma metamorfose explícita. Por isso mesmo, a Mimes da representação, a Mimes da produção é menos frequente e menos facilmente assimilável, porque ela necessita ser explicitada. Esse tema, Mimes e metamorfose, eu diria, ela sintetiza tudo aquilo que eu fiz. Em vez das 1000 páginas, sei lá quantas páginas foram escritas nessas obras, poderia caber tudo numa frase só. Por Mimes, entenda-se um processo metamórfico que contraria os padrões da realidade. Acabou. Esse capítulo sobre João Cabral é particularmente interessante devido à questão da metáfora. Refiro-me à parte São Lourenço da Mata e o seu cemitério, que por sua proximidade com o mar pode ser considerado um cemitério marinho, mas a proximidade topográfica com o mar parece gerar o que se poderia chamar de jogo metafórico, estabelecendo uma proximidade entre as covas e as ondas, e entre as cruzes e os mastros dos navios, sendo que o próprio mar é o lugar onde os náufragos são sepultados. Tem ainda
uma sutil crítica social por trás disso, mas eu não vou me delongar sobre isso. Partindo da analogia entre mar e cemitério, o poeta produz uma série de outras analogias e permite ainda que o leitor, ou permite ao leitor, que este dê continuação a essa produção, dentro de um jogo de configuração e reconfiguração que é mencionado na página 51. A partir desse ângulo, a metáfora não seria o principal recurso da poética da produção? Me chama a atenção paralelamente Georg Potter, embora eu não o conheça pessoalmente, é a primeira vez que eu estudo, me espanta como um alemão pode falar português sem nenhum sotaque. Eu acho impressionante isso. Eu gostaria de chegar perto desse alemão do outro. Eu sei que nunca vou gostar. Bom, venhamos ao que importa. O destaque dos cemitérios pernambucanos me permite dizer que esse é um dos textos que justifica o muito que eu escrevi. Seja pelo destaque dos poemas, seja pela análise que é feita dos poemas. Analiticamente, não tem muito o que acrescentar à resposta anterior. Quer dizer, o destaque dos cemitérios pernambucanos, de Cabral, está exatamente mostrar como o processo mimético, sendo um processo metamórfico, é fundamentalmente um processo baseado no metáfora. Nesse sentido, o esforço teórico em torno da mimesis é, paradoxalmente, um esforço que se desenvolve na outra margem do rio. É um esforço que busca apreender esse cerne metafórico através de aproximações conceituais.